E hoje falaremos sobre os exemplos de fé retirados lá do Antigo Testamento. Chegamos ao capítulo 11 do livro de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo inteiro, e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição.
e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Esse capítulo é tremendo porque ele reanima a nossa fé, né? Ele reanima a nossa esperança, ele nos coloca de novo no prumo se a gente estiver cansado, desanimado com a nossa situação, com a nossa luta, e a gente vê pessoas que foi pela fé. É tanto que foi pela fé, né, que foram citadas várias experiências aqui, várias pessoas, mas essa do Muro de Jericó, no versículo 30, eu estava meditando até um dia desses, eu falando assim, olha, não foi necessário esforço físico, mas apenas obediência. Porque se fosse esforço físico, seria aquela guerra, aquela batalha, mortos, feridos, né? Mas foi necessário o quê? Obediência. E eu diria até assim, uma obediência quase que ridícula, porque eles foram ridicularizados, sim, pelos seus adversários. O que esse povo agora está fazendo, né? O que esse povo agora está inventando? Tocando esses negócios aí, rodeando aqui 7 dias, o que esse povo está tramando, o que está para acontecer? Eles estavam apenas obedecendo a Deus. E quantas vezes obedecer é sim assumir um papel meio que ridículo perante a sociedade que a gente vive, principalmente nos dias de hoje. E eu também não diria nem assim, principalmente nos dias de hoje, porque em cada tempo teve seus desafios. Então, nos dias de hoje, a obediência pode nos desafiar a passar papel de ridículo, né? Por exemplo, os jovens que... quem é um pouquinho... Não tô mais velho assim, né? Mais novo que eu. Mas todo mundo aqui eu acho que vai lembrar de Kaká, jogador de futebol da seleção brasileira. Que foi, assim, a notícia ele ser virgem, ele casar virgem, né? Já tendo tanta idade, sendo uma pessoa, sendo um adulto, coisa e tal. Mas ele não temeu passar o ridículo. E ele obedeceu ao Senhor. Foi só uma questão de obediência. Assim como esse exemplo, né, da queda das muralhas de Jericó. Para mim, ela fala muito mais de obediência do que esforço. E não é que a gente vá para o outro extremo, para a preguiça, de não fazer nada, né? Que a gente não vá para o outro extremo da negligência. Mas que a gente obedeça pela fé. Também não foi fácil para Noé construir uma arca num período que nunca nem tinha havido chovido. Era ridículo, poderia ser ridículo. Mas ele obedeceu pela fé. E tantos outros exemplos aqui. Homens corajosos em Deus, porque tinham fé em Deus. Enfrentaram, sim, decretos de reis. Enfrentaram, sim, o medo. Mas enfrentaram pela fé e foram vencedores. Em nome de Jesus, né? Porque foi em nome de Jesus, embora eles não tenham declarado assim, em nome de Jesus estou fazendo isso. Mas que a nossa lição é essa, que em nome de Jesus a gente pode sim ter fé na palavra, né? Porque a gente precisa obedecer essa palavra. Antes de buscar a vontade específica de Deus, a vontade de Deus para o meu ministério, para a minha vida pessoal, se a gente só começar a cumprir essa palavra, os princípios que tem aqui para toda a nossa vida, a gente não vai ficar, não vamos ter a necessidade de ficar buscando detalhezinhos. Será que Deus quer que eu use hoje azul ou vermelho? Qual é a cor que combina e não combina? Eu devo viajar ou ficar? Eu devo me mudar ou ficar? Eu devo casar ou ficar solteiro? Essas questões todas se resolvem quando nós cumprimos os princípios bíblicos. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida, que você seja uma pessoa ousada em fé.